Meus irmãos, boa noite. Estamos começando mais uma live para todo o Brasil e mundo, né, pastor Napoleão? Claro, para todo mundo que gosta de ouvir a boa palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos aqui, vamos verificar se está tudo ok. Meus irmãos, se vocês puderem ir dando feedback para nós de como está a transmissão, nos informando se está tudo ok, se o áudio está ok. Já estamos com 200 pessoas, estamos começando. Graças a Deus. Uma benção esses irmãos. É uma benção. Meus irmãos, nós vamos aproveitar que nós estamos iniciando a live aqui e pedir para todos vocês já ir compartilhando com os amigos, informando para a gente se está tudo ok aí com o áudio, com a imagem. Aparentemente aqui está tudo ok. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, pastor Napoleão? Interessantíssimo, vamos. São elementos, né, predicativos dos últimos dias, né? São coisas de alta relevância e todos devem estarem atentos para estes elementos das profecias. Pastor, a gente que está vivendo o século XXI, a gente tem visto muita gente desapercebida, né? E aí a gente precisa e é necessário que nós estejamos atentos às profecias, né? Estejamos atentos porque, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Aí a Bíblia diz assim, e não perceberam. E não perceberam. Precisamos estar atentos o tempo todo. Pastor, vamos mandar um abraço aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. Os irmãos têm mandado bastante pergunta no Messenger. Hoje eu vou ver se a gente separa aqui umas 2, 3 perguntas, tá? Para a gente falar um pouquinho aqui, né, pastor? Mas, sim, meus irmãos, vamos falando de onde vocês estão falando aí hoje, de que lugar do Brasil que você é. Pastor, já temos irmãos aqui de Jequié da Bahia. Bahia. Nós temos aqui, pastor João Batista de Guarulhos, São Paulo, Pai do Senhor, pastor João Batista. Pastor, tem gente do Brasil todo, Esmeraldas, Minas Gerais. Pastor. Minas Gerais. Grande Minas, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, pastor. Opa! Nós estivemos no Rio Grande do Sul já faz um tempinho, né, pastor? Faz um tempinho. Juntos, né? O senhor já foi outras diversas vezes. É verdade. Ali no Pastor Pedro, qual que é a cidade mesmo? Campo Bom. Campo Bom. Meus irmãos, pensa numa cidade linda, né, pastor? Linda. Parece uma cidade europeia. Nosso amigo Eliezer Borges aqui, pastor, falando sempre uma honra lhe ouvi-lo. Outro, William Rimoldi, já fiz uma live com o pastor Napoleão, pede para ele mandar um abraço para o povo de Deus. Amém, irmão William. Um abraço para você, família, e a todo o povo de Deus que está na escuta, né? E nos vendo também por nossa live. Olha, temos a irmã Virgínia, charada da nossa irmã Virgínia, nossa missionária, aí. de Natal. Um abraço, irmã Virgínia e sua família. Estamos aqui, pessoal de São Paulo, já temos 733 pessoas, pessoal, ao vivo. Mas nem começamos ainda? Nem começamos ainda. Meus irmãos, e se vocês compartilharem aí, vai ser muito bom para a gente alcançar aí, no mínimo hoje, aí 1.000 pessoas, tá? Semana passada a gente tivemos simultaneamente 1.000 pessoas, pastor. Verdade. Outra coisa, então você curte, que isso é muito relevante para a plataforma, é uma forma que eles entendem para distribuir o nosso conteúdo, então você curte aí, deixa sua curtida, comenta, participa com a gente, interage. E agora também tem aí as estrelas, pastor. Tem umas estrelas aí embaixo aqui, onde os irmãos comentam também. Sim. Mande essas estrelinhas, meus irmãos. É uma forma de você nos ajudar a incentivar. A gente está aqui toda semana também fazendo essas lives, né, pastor Napoleão? Certo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, né, Ivan? Às 20 horas. Vamos lá. Pastor, muitos comentários. São Luís do Maranhão, Ilha Solteira. Manda um abraço para esse povo aí, pastor. Um abraço para São Luís, para o estado do Maranhão, estado que nós amamos, somos nordestinos, né? Um abraço para os irmãos de Ilha Solteira, um abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Estados Unidos da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, muitos amigos em Ceará, pastor Sóstenes, Morada Nova, Deus abençoe o pastor Mário ali na cidade, esqueci o nome, pastor Mário, mas você, Amontada, olha o nome da cidade. Ceará. E a todos vocês do Pará, de Roraima, né? de Porto Velho, de Rondônia, de Boa Vista, todos vocês sintam-se abraçados por nós. A gente está aqui batendo um papinho, irmãos, para que dê tempo de todos os irmãos chegarem, que tem muita gente querendo participar. Então, nós já vamos iniciar. Chegamos a 900 pessoas já, pastor. Já? 900 pessoas. Pastor Napoleão, qual que é a primeira cidade que o senhor visitou no nosso Brasil quando o senhor saiu de João Pessoa, quando o senhor saiu da Paraíba? Que o senhor é nascido na Paraíba, né, pastor? Algumas pessoas não sabem. Conta um pouquinho eu nasci, Ivan, no litoral norte, né, da Paraíba. A cidade chama-se Lucena, por sinal. O primeiro prefeito lá foi o meu pai, prefeito biônico, né? Depois os meus tios, né? Olha que legal. Então foi ali que eu nasci, no litoral norte, e mudei-me para o Rio de Janeiro em maio de 1969. Você já era vivo, Juan? Não era, pastor. Eu sou de 84. Em 69 eu vim para o Rio de Janeiro, né? E ali deu-se a desenvoltura do nosso ministério na cidade do Rio de Janeiro. Foi ali que eu fui consagrado ao ministério pastoral, e de lá para cá são tantas bênçãos que nós temos recebido de Deus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, e hoje a gente tem um tema bem excelente aqui, bem tremendo para a gente falar. Ó, o pastor Marcos Atalay já está aqui com a gente. Atalay é um grande amigo. Um grande amigo, ele não falta nas lives. E nós vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre esses elementos do fim. E quantos elementos são, pastor? Nós estávamos conversando? Van, nós descobrimos aqui, isso tem mais ou menos um mês, o Espírito de Deus me tomou na madrugada, eu tive que levantar às pressas e colocar a caneta na mão e um papel para colocar os elementos da profecia. Então, os elementos que contextualizam a evidência dos fatos que estão acontecendo em todo o mundo. Né? Então, esses elementos são constituídos, são elementos proféticos. Falta você explorar a exegese desses elementos. Por exemplo, nós temos aqui em Mateus capítulo 24, 40 elementos da profecia. 40 elementos da profecia. Então, são 40 lives, né, que temos que fazer. 40 lives, meus irmãos. Então, já pega o caderno, já pega a caneta, o seu lápis, se acomode aí no seu sofá, na sua mesinha, porque tem bastante coisa para você aprender hoje. Muita coisa, muitas revelações divinas para a edificação do corpo de Cristo, de todos vocês que gostam da gente, nos respeitam, nos estimam e nos considera. Nossa gratidão, um beijo no coração de todos. Meus irmãos, então vamos ao nosso estudo. Nessa quarta-feira, nós estamos online há mais ou menos 10 minutos e nós vamos iniciar com um texto da Palavra de Deus. Qual texto nós vamos ler, pastor? Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Então pegue sua Bíblia, tem pessoas que gostam assim como eu, pega aquele marca-texto, marca aí. Porque hoje eu vou ensinar, viu, Van? Opa, hoje é ensino. E nós estamos aqui, pastor, para lhe ouvir e aprender. Vamos lá? Mateus capítulo de número 24, verso de número 1 e verso de número 2. Vamos à leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Profecia extraordinária, né? E quem falou isso? O imbatível, o glorioso, o sublime, o santo, o perfeito, o imutável, o insubstituível, o eterno, o glorioso, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós encontramos nesses elementos proféticos, por exemplo, o templo, que é o assunto de hoje. Sim. A próxima live
Vamos falar sobre o fim do mundo. Hoje nós vamos falar então do templo, pastor. Do templo, só o templo. Só o templo. Mas que templo é esse, pastor? Não, eu não quero me reportar hoje, Ivan, ao templo de Salomão. Sim. Também não quero me reportar hoje ao templo de Zorobabel. Não. Porque não tem só um templo, né, pastor? Não tem. Esses templos, os fundamentais, os básicos, são 3. Salomão, Zorobabel e o templo de Herodes. Tomem nota, meus irmãos. Então, é este que eu quero me reportar hoje, ao templo de Herodes, que era o templo vivenciado na época de Jesus. Sim. Na época do ministério de Jesus Cristo. Este templo, segundo o Evangelho de João, capítulo 2 e verso 22, ele levou 46 anos para ser construído. 46 anos. Olha, se uma obra arquitetônica leva 46 anos para ser construído, você pode imaginar na sua mente, Ivan, a beleza, a magnitude, o capricho que levaram os seus engenheiros para edificar uma obra deste naipe, 46 anos na edificação de um templo. Imaginemos agora a suntuosidade de suas colunas de mármores, dos seus capitéis de prata. Né? Então, para aquela época era o ápice, né? Para aquela época era engenharia de ponta, era uma exuberância na arte da engenharia daqueles dias. Sim. E então os discípulos, animados, convencidos de que estavam fazendo um papel extraordinário, saíram com Jesus por aí, por aquelas ruas de Jerusalém, para apreciarem a estrutura do templo. Meu Deus. A beleza arquitetônica, né? A relevância extraordinária que aquele templo editava para aquela época, né? Se aqui a gente tem, em São Paulo, meus irmãos, a gente tem o Templo de Salomão aqui, que já é formoso por demais, né, pastor? E esse levou, pelo menos, digamos assim, 10 anos, não sei, 8 anos, 10 anos, mas lá foi 46 anos. 46 anos. Para ser edificado. Né? Uma obra gigantesca. João 2:20, né? 46 anos. Uhum. Então, o templo é o assunto de hoje. Para a próxima live, nós temos o fim do mundo, depois nós temos o engano, que é outra live, as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, o princípio das dores, só para adoçar a boca dos irmãos. Né? A perseguição e mortes dos cristãos, escândalos e traições, Evangelho do Reino, tudo está inserido dentro dos elementos das profecias. Todos esses dentro dos elementos da profecia. Abominação desoladora, as grávidas, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, anjos enviados aos 4 ventos da terra. Né? Temos mais aqui a grande tribulação, dias abreviados, a vinda de Jesus como relâmpago, tudo elementos da profecia. Meu Deus. Depois nós temos a aplicação dos dias, como seja a conjunção do sol, da lua e das estrelas, mediante a grande tribulação, como esses elementos ficarão. Depois nós temos as potências dos céus abaladas, que é a guerra atômica. Depois nós temos a segunda vinda de Jesus em glória, é outra coisa. Anjos, trombetas e os escolhidos. Temos a parábola da figueira, temos a geração da figueira, temos a honra da palavra, temos a surpresa do arrebatamento, os dias de Noé, entrando na arca, como as pessoas não perceberam a rapidez da vinda, aí vem 2 no campo, 2 na moinha, 2 na cama, elementos da profecia, e a manutenção e vigilância que todos devem ter. Então hoje nós escolhemos o templo para falar. Então hoje nós vamos, irmão, vocês viram que é bastante assunto que a gente tem aí. Então você já pega papel, pega caneta, mais uma vez repetindo, para que você não perca nada, porque as nossas lives, pastor, elas só ficam uma semana no ar aberta. Depois ela vai exclusivamente para nossos alunos de escatologia. Opa! Que é nosso grupo. Então, já que você está aqui ao vivo, pegue papel, pegue caneta, porque em breve essa live já não estará mais disponível. Então, além de participar com a gente aqui, tome nota de tudo bonitinho, porque é aprendizado, meu irmão. Então, meus irmãos, veja só. O templo
Jesus murcha a bola dos seus discípulos. Rapaz, que coisa, né? Meu Deus, pastor. A alegria, a versatilidade com que eles estavam mostrando, né, aquela magnitude, né? Aí Jesus, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso foi um copo de água fria, né, na fervura, na emoção dos seus discípulos. E é interessante a relevância da palavra. Sim. Jesus falou isso, obviamente, no ano 30 da era cristã. No ano 30. Para que o cabo definitivo desta profecia e a sua sumariedade desce no ano 70. Como é linda a palavra de Deus. 40 anos após Jesus profetizar, vaticinar a sorte de Jerusalém, cumpriu-se na sua literalidade. Porque aí eu trago 4 historiadores. Sim. Para dentro da profecia. Eu trago Flávio Josefo, contemporâneo dos Macabeus, conhecidíssimo na história de conhecido demais. Eu trago Plínio o Moço, grande historiador. Eu trago Eusébio de Cesareia, outro grande historiador. Muito famoso entre os teólogos. E trago o pai da história, que é Heródoto. Heródoto, pastor. Pai da história. Eles são 4 grandes historiadores. 4 grandes historiadores que historiam que o cerco de Jerusalém deu-se no ano 70 da era cristã, e ele foi iniciado por um homem chamado Tito Vespasiano. Tito Vespasiano, que veio com 70 mil soldados. 70 mil soldados. 70 mil soldados para atacar a cidade de Jerusalém. Meu irmão, anota mesmo, porque essa daqui você não vai achar na internet. Mas sempre Satanás teve ódio de Jerusalém, né? Sempre, pastor. Eu me lembro, pastor, que eu estava até vendo um documentário até do History Channel sobre isso. Sim. Sobre as diversas investidas do mundo contra Israel. Jerusalém caiu 14 vezes sob impérios e reinos. 14 vezes. 14 vezes. 14 vezes. A investida contra aquela terra é muito grande, né? Porque ali é o berço pátrio das profecias, né? Foi naquela região que Jesus nasceu, né? Então o diabo tem orgerize de Jerusalém. Então, como nós estávamos dando a essa introdução, 70 mil homens cercam a cidade. Bom, agora vamos ver o que foi que aconteceu. O cerco está formado, mas eles não atacam de imediato a cidade. Eles formam na cidade o chamado estado de sítio. Estado de sítio. Sitiaram a cidade. E segundo esses historiadores que nós frisamos, esse general Tito, ele ficou 42 dias fora dos muros, sem atacar a cidade. 42 dias? Fora do muro, sem atacar. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Para que dentro dos muros acontecesse 2 coisas. Sim. Porque Deus está moendo Israel. A fome, a escassez de alimento e a escassez de água, porque ninguém entra nem sai. E o que é que houve? O que foi que aconteceu? Não tendo água para ingerir, não tendo comida para se alimentar, o desastre está formado. Sim. São 42 dias, é 1 mês e 12 dias. Aí vai se cumprir agora, que eu gostaria que você lesse, Ivan. Sim, pastor. Uma profecia que eu acho ela terrível, que está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Capítulo 28, você marque na sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo agora, Deuteronômio, capítulo 28, e nós vamos ler 2 versículos, Ivan. Sim, pastor. O 53 e o 57. O 53 e o 57. Ouçamos o que diz a Bíblia sobre essa história dramática desse estado de sítio com que Tito Vespasiano cercou Jerusalém no ano de 70. Verso de número 53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco
e no aperto com quem os teus inimigos te apertarão. 57. Verso de número 57. E isso por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés e por causa de seus filhos que tiver. Porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Isso tudo depois, as consequências, depois de Deus estabelecer com esta nação várias ações de alianças, pactos, dispensações, depois de Deus insistir tanto para que eles comungassem com o Criador de todas as coisas, e eles desobedeceram, e agora veio o juízo de Deus implacável. Sim. Implacável. As mães alimentando-se dos seus próprios filhos viraram antropófagos, essas mulheres, comedoras de carne humana, agora dos seus próprios filhos. E isso para uma mãe, né, pastor? Isso para uma mãe é tremendo. A gente está aqui hoje com o meu filho, o Miguel, e ele tem até um apego com a mãe dele. Inclusive, o Ericon, por conta de estar um pouco enfermo, não pôde vir hoje na técnica. Tá o Miguel, inclusive. Miguel, balança o mouse ali para a tela aqui, voltar a nossa tela normal. E mãe é mãe, né, pastor? A gente sempre comenta isso, né? Isso, mãe é mãe. Então as mães... Agora vamos verbalizar mais uma escritura. Sim. De Lamentações de Jeremias. Já estamos com 1000 pessoas, pastor. Capítulo 4, versículo 10. Lamentações. De Jeremias 4 e 10. Você veja como é triste para uma nação, para um povo, rejeitar a misericórdia, rejeitar a graça, rejeitar os favores de Deus. Veja o equacionamento do juízo por causa da desobediência. Como é triste o preço da desobediência de um povo. Lamentações 4 e 10. Lamentações 4 e 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso está justamente corroborando com aquilo que ele leu ainda agora. Isso aqui é uma junção introspectiva de fatos e verdades que está acontecendo com um povo que deu as costas para Jesus Cristo. E lembre-se que houve uma vez que eles disseram: caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha a colheita. Olha a colheita. A semeadura é livre, mas a conta vem para as pessoas pagarem. Sim. Agora, a grande pergunta é essa, Van: há alguma injustiça em Deus para isso tudo acontecer? De forma nenhuma. Na realidade, nós somos o princípio ativo da consequência, né, pastor? Nós somos o princípio ativo da consequência, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. E aí ele entra no contraditório. Ele mesmo se contradiz lá na frente pelas invencionices. Então, agora, Tito, depois de retardar o processo de 42 dias, agora entra aos muros, né? Derruba as muralhas, o templo é saqueado, arrebentado, destruído. As mulheres grávidas eram abertas suas barrigas, como diz a história, os historiadores, e dentro da barriga das mulheres judias eles colocavam gatos vivos. Meu Deus. E diz a história também, vão mais além, que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazer instrumento de suplício. E desta feita, crucificaram mais de 10.000 judeus. Meu Deus. Além da fome epidêmica, além das mulheres saquearem os seus próprios filhos para comerem, além da crucificação dos judeus, né? Além da sede insuportável, eles agora fogem do cerco, um número razoável. E quando eles fogem desse cerco, Deus usa o profeta Oséias e diz assim: vagabundos vocês sereis entre as nações.
E para onde vocês forem, a minha espada vai atrás de vocês. Aí cumpre-se a palavra. Sim. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus. E para onde eles fugiram, Van? Segundo a história, eles fugiram para o grupo da Gomeria, porque são judeus casarianos do antigo Império Mongol de Gengis Khan, que são judeus sionistas, porque os judeus ortodoxos são os verdadeiros. Agora, os judeus sionistas, diz a Bíblia, se dizem judeus, mas não são, mas mentem. São desobedientes e transgressores à própria lei divina. E eles agora correm despatriados e vão agora para o grupo da Gomeria, que era a Alemanha nazista. Meu Deus. E ali, como você sabe, todos já sabem, houve o maior holocausto humano da história, com mais de 6 milhões de judeus que foram consumados em campos de concentrações e câmaras de gás. Ainda hoje tem em Israel um museu com mais de 1 milhão de velas acesas e vozes clamando justiça. Meu Deus. De tal forma que essa é a situação da desobediência de um povo. E depois disso tudo, de morto pelos nazistas, muitos deles fugiram e abordaram aqui no Brasil, no Recife. Sim. Abordaram no Recife, onde existe lá a primeira sinagoga judaica. E você sabia... A primeira sinagoga judaica está no Recife. Está no né? Recife. E você sabia que aquelas pontes do Recife, Recife é chamada de Veneza brasileira, que aquelas pontes do Recife foram construídas pelos judeus. Sim. Só que eles chegaram aqui no período da chamada Insurreição Pernambucana, Ressurreição Pernambucana. que foi comandada por André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, Felipe Camarão e Maurício Nassau. Maurício Nassau era um europeu da Holanda, um holandês, de onde eu descendo. A minha família é toda descendente de holandeses. De tal forma que habitaram ali, construíram muitas igrejas católicas, né? Holandeses e portugueses. Então, expulsando os judeus de lá, no período da insurreição pernambucana, para onde eles foram? Esses judeus, agora expulsos do Recife, procuraram abrigo na Nova Amsterdã. A Nova Amsterdã hoje é conhecida como Nova York. E foram para Nova York, New York City, e lá promoveram a grandeza econômica dos Estados Unidos da América. Sim. Por causa de quê? Por causa da bênção de Abraão. Por causa da bênção de Abraão. Tem muita gente que não sabe disso, né, pastor? Muita gente que não sabe disso. Para onde eles forem, a bênção de Abraão vai ali. Em ti serão benditas todas as nações da terra, disse o Senhor para Abraão, porquanto ouvistes a minha voz. Muito bem. E o que é que nós ficamos? Nós expulsamos a bênção de Abraão. E os americanos não, né? Abraçaram os judeus e nós ficamos com a idolatria portuguesa e a feitiçaria dos africanos. Sim. Né? Infelizmente, somos um país místico, de uma miscigenação muito grande de religiões, Sim. mas nessa miscigenação Deus tem escolhido um grande povo para a salvação. Glória a Deus. Eu creio que o Brasil hoje tem aproximadamente 40 milhões de crentes em Jesus Cristo, de todas as denominações. Então isso é fantástico, né? O que nós vemos acontecer na escalada sumária das profecias com esses elementos, que são elementos proféticos, vivenciais, que nós temos que explorar, sacar as verdades, para que esses elementos sacados traduza para quem ouve edificação espiritual. Sim. Eu creio que a esta altura há muitos irmãos aí que estão sendo edificados. Muitos pessoas, os irmãos estão aqui glorificando. Outros, tem até um irmão aqui que está com pressa de entender o raciocínio. Eu acabei de dizer para ele que fique, ouça, porque você tem uma boca só e 2 ouvidos, que é para ouvir mais, né, pastor? Ouvir mais e falar menos. Já temos mais de 1000 aí, né, Ivan? 1.100 pessoas, pastor. 1.100 pessoas que estão em nossa live. Nós queremos agradecer, incentivá-lo para que eles compartilhem a nossa live
nós temos mais meia hora para falar do decurso deste assunto. Sim. Então, meus irmãos... E nós estamos falando aqui, irmãos, do templo de Herodes. É que, para que os irmãos entendam, precisa ser feito uma base para que o entendimento fique completo. Porque senão, é o que a gente sempre fala dentro da teologia, do ensinamento, que texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então você tem que aprender todo o contexto para entender o intento do texto. Perfeitamente, o intento do texto. E aí você tem que espremer pela exegese os valores e sacar o resultado, que é o produto básico, é o produto fundamental, é isso que nos edifica. Então, vamos nos reportando aqui ao templo, porque no templo está o ápice da adoração e dos adoradores. Israel sempre foi um país convidado a voltar a adorar ao altar. Sempre os patriarcas foram homens de altar. A índole religiosa de Israel é muito pujante. A índole religiosa de Israel é muito pujante, é muito indescritível. E os seus valores religiosos são intransferíveis e imutáveis. Eles preservam um alto grau de consensualidade religiosa, né? Eles gravitam no mundo imaginário deles mesmos, esta mercê da religiosidade dos seus ancestrais, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. E quando eles não tinham o templo, não tinham tabernáculos, eles adoravam a Deus nos montes, né? E os altares eram edificados, né, como preceitos religiosos para agradecerem a Deus, que é o Criador impotencial de todas as coisas. De tal forma que Israel torna-se um berço espiritual, né? O berço religioso é Roma, mas o berço espiritual, onde as profecias são convincentes, onde as profecias aconteceram no tempo e no espaço. Nós temos ali ao redor de Israel, a Mesopotâmia, de onde Abraão veio, né? O antigo Iraque, né? E então eles vieram de lá e promoveram os cultos, estabeleceram alianças com Deus, desde a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano e dos patriarcas, que foram homens de altares. Noé mesmo edificou um altar ao Senhor, né? Gideão edificou altar ao Senhor. Quem mais edificou altar? Abraão edificou altar ao Senhor, né? Homens que edificaram o altar. Davi edificou altar na eira de Ornã, de tal forma que esses altares eram símbolos de cultos, de adoração ao nosso Deus, que merece todo o tributo. Então eu quero laurear nesta live, eu quero laurear nesta live a persistência deste povo, mesmo com a decadência de alguns, né? Porque infiltraram-se no meio dos judeus fiéis alguns agnósticos. Sim. Esses judeus da Casária mesmo são judeus agnósticos, são pessoas que têm um Deus mitológico, lendário, fictício. Pastor, só para os irmãos entenderem, uma breve aspas aqui, o agnosticismo hoje é um assunto que está bem alta. Só para os irmãos entenderem o que é ser um agnóstico. Ser um agnóstico, irmão, é crer em Deus da forma que for. Existe um Deus, independente de qualquer tipo de crença. Perfeitamente. Simples assim, não tem regra, eu creio em Deus e acabou. Perfeitamente. Para eles, Deus é tudo, né? Deus é tudo em todos, né? É uma energia. É uma energia, Deus está na água, a água é Deus, Deus é a água, Deus é o sol é Deus. Essas mitologias... Cuidado crente com os agnósticos, hein? Cuidados com os agnósticos, porque a criação não é Deus, Deus é o Senhor dela. Deus é o autor e preservador dela. Deus é um ser imutável, incriado e autoexistente. Deus não depende de ninguém para ele existir. Ele existe por si mesmo, independente do desejo, da aspiração do homem. Ele é soberano em todos os seus desígnios e em todos os seus propósitos. Ou glória. Aleluia. Está firmado sobre ele um trono, por isso que ele é rei do universo, né? Ele é rei do universo, ele é incriado, ele é imutável, né? Agora,
ele tem prazer de se revelar ao homem, e ele escolheu a nação de Israel para se revelar. E a muitos ele se revelou de forma extraordinária. Por exemplo, aquelas revelações que Deus trazia de forma cristocêntrica, aquelas revelações extraordinárias, porque a grande incógnita, o grande paradoxo de Deus, do Deus de Israel, ele é espírito, e como espírito, ele não pode ser visto pelo homem. Que coisa extraordinária. Moisés falava com ele face a face, mas não viu. Não viu. Deus esculpiu a Moisés a sua bondade, que estava nas costas, mas não viu a face, a frente, a identidade pessoal de Deus, por causa da excelência, da exuberância da sua glória. Mas ele teve cuidado de trazer esta revelação no seu filho. Glória a Deus. Isso é muito especial, né? Então ele enviou o filho como a sua própria revelação, a imagem do Criador. Que coisa linda, né? E você vê, naquele culto que Abraão estava fazendo ao Senhor, no capítulo 18 de Gênesis, quem é que apareceu ali? Apareceu ali, na teofania, apareceu Deus em Cristo. É uma coisa interessante, porque foram 3 anjos que foram ali. Para os irmãos tomarem nota aí, pastor, teofania é a aparição do divino ao humano, porque Theos é Deus e fania é aparição. Então, o divino agora está se revelando ao humano. Gênesis 18, vem 3 anjos, 2 daqueles anjos são criaturas. E como criatura, não recebe adoração. Por isso que eles não ficaram ali com Abraão. Porque anjo não recebe adoração. Não, eles foram para Sodoma. E quem ficou ali? O Criador. Glória a Deus. Então isso é teofania, viu, irmão? Isso é teofania. Por que Criador? Porque a Bíblia diz que o nome de Yahvé estava nele. E Abraão oferece o quê? Uma novilha. E o anjo sobe e desce no sacrifício de Abraão. Quer dizer, aceitou o sacrifício de Abraão. Anjos como criatura é escrito com letra minúscula e não pode receber adoração. Agora aquele anjo é escrito com letra maiúscula, porque ele é chamado de anjo do Senhor, ou anjo da minha face. Escrito com letra maiúscula. E você sabe que gramaticalmente a Bíblia está certa. Será que os irmãos estão entendendo isso, Vão? Os irmãos estão entendendo, pastor? Estão glorificando a Deus aqui. Amém. Glória a Deus. Então quer dizer, pastor, porque assim, hoje a gente tem na internet, a gente comentou isso até semana passada, por ser tão abertas, a gente tem diversas pessoas falando algumas coisas, inclusive, pastor, alguns pseudos entendidos, pensadores, dizendo que a Bíblia não é inerrante. Pois é. Agora, você vê, a Bíblia não se dobra, não se molda ao pensamento do filósofo. Porque Deus, ele não precisa provar para ninguém a sua existência. Ele é autoexistente. Como é que ele vai provar a sua existência? Ele é autoexistente. Quer dizer, se o filósofo e o psicólogo, o estadista, crê na sua existência, ele existe. Se não crê, não altera nada. Então não precisa eles acreditar. Ele não precisa de testemunho para provar que ele é. Ele é independente de minha vontade. Ele é independente da minha propositura. Ele sempre foi e será. Se os irmãos da live acreditam nisso também, coloca aqui, ó, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Então, mesmo virtualmente. Ele é autoexistente, minha gente. Ele é autoexistente. Aquele anjo aceita o sacrifício. Eu estou falando do Deus do templo. Deus do templo. Do Deus que aceita a adoração. Porque nós estamos falando do templo, do irmão. templo. O Deus que sempre esteve no templo. Agora você vê. Ele veio. O Deus veio de Parã. Ele veio de Parã, do Monte Parã. Então, do Monte Sinai. Ele esteve ali. E quando ele esteve ali, ele cobriu o monte com a sua glória. E a reluzência era tão expressiva que Deus teve que gritar para Moisés: olha, faz uma cerca aí, marca termo é fazer cerca. Faz uma cerca aí ao redor do monte, para que nem homem nem animais toquem, senão morre. Era o Deus do templo.
era o Deus do templo. Glória a Deus. Mesmo antes do templo. Mesmo antes do templo. Porque Deus é antes do templo. E depois do templo. Pronto. Ô, glória. Agora, no templo, ele entrava numa nuvem, a ponto dos sacerdotes ficarem como que embriagados, né? Não podia entrar nem sair mais com a presença de Deus, que era forte no templo. Então, ele esteve no monte, ele esteve no templo, e ele esteve também, sabe aonde? No Santíssimo do Tabernáculo. Ali era uma vez por ano. E você sabe, Ivan, que para o sacerdote entrar no Santíssimo, ele teria que ficar a noite todinha sem dormir, para não ter sonhos fora do propósito. Ele entrava todo ataviado, mas os pés descalços. Deus queria trazer a lembrança do sacerdote, que mesmo ele sendo sacerdote, ele era homem. Seus pés ainda estão na terra. Meu Deus. Ele ainda está conotado por limites e vicissitudes. E para entrar ali, lavava primeiro as mãos na bacia de cobre, que ficava junto ao altar de bronze, que era o altar do sacrifício. E essa bacia de cobre, confeccionada com o espelho das mulheres, que naquela lição do tabernáculo eu falei. Sim. Com espelho, e o espelho é a voz da verdade. Todas as vezes que ele lavava o rosto e lavava as mãos para entrar no Santíssimo, ele via o seu próprio rosto. Meu Deus. Porque ninguém pode ver o seu rosto a não ser pelo auxílio do espelho. Porque o espelho revela ao homem 3 coisas: defeito, caráter e a imagem de Deus nele. Meu Deus. Não, é assim que o espelho essa aí tem que anotar, revela. pastor. É. Calma aí para nós anotar, pastor, porque essa nós precisamos anotar. E o espelho é a própria palavra, né, Vão? A própria palavra. Então, se você quiser saber como é que você está, examine a palavra. Ela fala aos anais da sua consciência. E para entrar lá no Santíssimo, após fazer todas essas cerimônias, está com a indumentária prontinha, os pés descalços, para entrar no Santíssimo, ele teria que avisar a Deus com a campainha de ouro. Campainha de ouro. Ele teria que tocar anunciando: está entrando aqui um sacerdote, um homem de Deus, mas um homem de Deus que ainda está com os pés descalços. Que isso? Pisando na terra. Pé descalço fala de dependência. Pé descalço fala de limite. Pé descalço fala de pedido de misericórdia. Tenha misericórdia, não me mate. Eu estou entrando na tua presença. Aceites o meu sacrifício. Porque Deus estava esperando ele. Que é a miséria humana chegando perto da grandeza de Deus. Né? Você se perde nessa infinitude, Ivan. Você se perde nessa infinitude. Porque toda é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Filho do grande Rei. Ele apresenta-se também, depois que ele apresentou-se a Abraão, ele apresentou-se a Josué, e ele apresentou-se também a outro personagem, a Jacó, já estava esquecendo, no Val de Jaboque. E ali foi um culto maravilhoso, uma vigília gloriosa, pungente, descritiva, magnífica, exuberante e extraordinária, a ponto do anjo dizer: olha, terminou o culto, e Jacó dizer: olha, terminou para o Senhor, para mim não, eu só te solto depois que tu me abençoares. Glória a Deus. E o anjo tocou no nervo da juntura da coxa, o homem saiu manquejando, mas não era mais Jacó, agora é Israel. Como príncipe lutastes com Deus e prevaleceste. Glória a Deus. E depois disso, nós temos agora a gramática bíblica para nos ajudar. Quando ele se apresenta ao pai de Sansão, e o pai de Sansão diz assim: olha, vem cá, quem é você? E como é o seu nome? Ele olha e diz: você quer saber meu nome? Meu nome é maravilhoso. Só que maravilhoso ali está com letras minúsculas, e maravilhoso é Isaías está com letras maiúsculas.
Então aqui Jesus se apresenta como um adjetivo qualificativo, uma missão específica, mas lá em Isaías ele já é a revelação, porque Isaías emprega o verbo no presente do indicativo e diz assim: um menino vos nasceu e um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso. Verbo no presente do indicativo. Parece que Isaías estava louco, porque faltava 700 anos para o menino nascer. E ele diz: já nasceu. Sim, porque o Deus de Isaías, o Deus do templo, não conhece nem passado e nem futuro. Para ele tudo é o presente. Por isso que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quer dizer, eu não sou, mas ele é. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, que bênção, que bênção. Tá vendo? São detalhes que a gente precisa aprender para que nós entendamos todo um contexto de uma profecia. Isso é só o pontapé inicial para que você entenda os 40 princípios, elementos que o pastor tem aqui apenas em Mateus 24 para nós entendermos as profecias do fim. E hoje nós começamos então pelo templo. Pelo templo. Porque nós, parafraseando os judeus, nós também estamos convencidos que somos uma geração de adoradores. Sim. Quer dizer, o templo hoje, por causa da pandemia, foi fechado. Sim. Mas a igreja continua. A igreja a existir, porque ela é indivisível. A igreja é tão linda. A igreja está envolvida em 7 mistérios, Van. 7 mistérios, pastor. Eu vou colocar um pouquinho de água para o senhor aqui. Coloca aí o mistério da sua unidade, por isso que ela é indivisível. O mistério da sua unidade, da sua vitalidade. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Unidade, vitalidade, posição. A posição da igreja nos lugares celestiais. Unidade, vitalidade, posição. Origem da igreja. Quem foi que originou a igreja? O próprio Deus, no seu conselho da sua onisciência. A igreja está plantada na onisciência divina. Então, olha os mistérios: unidade, vitalidade, posição, origem, atividade da igreja. Somos um reino de sacerdotes e profetas. Unidade, vitalidade, posição, origem, atividade. Olha o outro mistério: invencibilidade. Meu Deus. A igreja é invencível. Quanto mais mata crente, mais aparece crente, né? Deus usa o sangue dos mártires como semente para projetar a grandeza do evangelho. Glória a Deus. Por isso que a gente canta aquele hino: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. É verdade. Os hinos mais antigos falam tremendamente. Tremendamente. Unidade, vitalidade, posição, origem, atividade, invencibilidade. Agora, o 7º mistério da igreja. Quem quiser saber, dê um glória que eu vou falar. A igreja é o mistério de Deus na terra. Deus constituiu a igreja como um reino de adoradores do templo. Glória a Deus. Então ela está envolvida nesses 7 mistérios. Vamos repetir: unidade, vitalidade, posição, origem, atividade, invencibilidade e último mistério: glorioso futuro da igreja. O futuro da igreja está garantido, meu irmão. Não precisa ninguém temer, recalcitrar, duvidar, apagar a sua esperança. O nosso futuro está garantido. O nosso futuro foi estabelecido por Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai ser arrebatada da terra a qualquer momento. Nós estamos vivendo a chamada 10ª hora da igreja do Senhor Jesus. Portanto, o predicativo, o templo, faz parte da conjunção, da locução adverbial, de propósito, de relevância e de profecias dentro do contexto da vinda de Jesus. É muito forte. Como elementos que faz parte das profecias do fim dos tempos. Meu Deus. Pastor, o povo aqui está junto com a gente, glorificando, cultuando. Aleluia. Em casa. Esse povo é demais. Agora são exatamente, estão faltando 11 minutinhos para as 9 horas da noite.
E o povo está aqui, pastor, todo mundo agradecendo, louvando a Deus por conta de tudo isso que nós estamos aprendendo hoje. Já temos 930, nós estávamos com 1.100 pessoas, pastor. Deu uma travadinha, algumas pessoas saíram, mas já estão voltando. Certo. Voltem, porque nós temos em 10 minutos coisas boas ainda anunciar dentro desse texto do templo. Tem o nosso irmão aqui de São Carlos, o Leandro, pastor, compositor, amigo da gente. Tá aqui. Manda um abraço, tem que mandar um abraço para ele, senão Um abraço, Leandro, Deus abençoe você e família. Agora, Van, se nós transliterarmos agora templo de Jerusalém, agora vem para nós também não somos o templo do Espírito Santo? Somos o templo, pastor. Nós somos a morada de Deus, glória a Deus. Que coisa linda, é inimaginável isso. Deus tira o homem do charco, da miséria, e lhe faz santuário do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é o melhor amigo do homem, é o companheiro inseparável, é aquele que inspira as Escrituras, inspira o louvor, inspira a adoração. Meu Deus, uma vida cristã sem o Espírito Santo não tem valor. O Espírito Santo é o autor da profecia, é o autor da ciência, é o autor da revelação, é Ele quem traz a clarividência, a nobreza da palavra, Ele quem fecunda a semente da fé no coração das pessoas. É o Espírito Santo, essa gaivota espiritual, glória a Deus, esse Espírito de verdade que o mundo não conhece, e passou a habitar em nós, crentes em Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor, se constituíram pela palavra, santuário do Espírito Santo. Amém. Então eu quero que você glorifique a Deus, irmão, comigo, porque em todos os problemas, em tudo que o mundo está passando agora, nós somos constituídos por Deus, reinos e sacerdotes e santuário do Espírito Santo. Claro que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas escolheu morar em nós, seres humanos, pecadores remidos, que abordamos aos portais da graça por fé. Aleluia! São esses 3 elementos convincentes da nossa salvação, que é a fé, o sangue e a graça. Fé operante, sangue derramado e graça manifestada. Esses elementos são os ais da nossa salvação. Eles quem orquestra o plano redentor de Deus, mas quem aplica isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então nós não podemos que o Espírito de Deus esteja no teu louvor, na tua oração, na tua palavra, na tua locução adverbial, no teu ministério, no teu viver diário, que possa faltar tudo menos o Espírito Santo. Lembra-se de Davi? Sim. Davi estava convencido disso. Salmo 51. Salmo 51. Senhor, olha, não sou mais o rei de Israel, perdi a batalha, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado nem teu filho, está igual o filho pródigo, mas olha, eu te peço uma coisa, por favor, me perdoa, me devolve a alegria da salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração, em tempo de pandemia, em tempo de dores, em tempo de que pessoas estão desanimando da fé, recuando, recalcitrando, voltando, não estão mais emplacando a fé, a galhardia, a alegria, o desejo de servir a Deus melhor. Oh, que você possa agora dizer: querido Espírito Santo, nunca me deixes nesta jornada, nunca se afastes do meu louvor, da minha adoração, aumente a minha fé, acende a minha candeia. Eu sou o teu templo, eu sou o teu santuário, eu sou a tua morada. Aleluia! Que coisa interessante, que coisa espiritual, que coisa gloriosa, marcante, indescritível. Jesus diz: viremos para Ele e faremos nele morada. Pronome pessoal, Ele, eu, tu, Ele, nós, vós, Ele. Então o Espírito Santo foi introduzido na sua vida, introduzido na minha vida, introduzido em nossa vida, porque eu repito, nós somos santuário, o templo do Espírito Santo, e Ele estará conosco todos
todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Não é assim, Ivan? Assim, pastor. Os irmãos estão aqui dizendo, meu Deus, glória a Deus, exaltando pelo o trabalhar do Espírito de Deus na vida deles, da onde eles foram tirados. Porque é só o próprio Deus para restaurar esse templo, né, pastor? Só o próprio Deus. E como ele restaura, né? Assim como havia magnitude no templo de Herodes, que levou 46 anos para ser construído, muito mais magnitude agora no nosso santuário, né? A santificação processual, o louvor, a adoração, o quebrantamento, a humildade, né? A maneira de tratarmos os irmãos, a maneira de conhecermos a palavra, a maneira afetuosa de sermos, o nosso vocabulário para com Deus, para com o próximo, a nossa vivência diária, tudo isso mostra-nos que nós somos santuário do Espírito Santo e não queremos a todo custo entristecê-lo jamais. Glória a Deus. Entristecê-lo jamais. Eu queria pedir aos meus irmãos que nesta oração final, vamos pedir ao Senhor graça, vamos pedir ao Senhor ajuda do céu, para em tempos difíceis como vivemos, não entristecermos ao Santo Espírito, porque todas estas coisas estão no vocabulário das profecias, são os elementos proféticos que daqui por diante nós vamos estudá-los todos. São 40 lives que vamos fazer dentro desses sentimentos proféticos. E você, meu querido irmão, fique firme, faça firmeza nos seus balizares, atente a cada dia mais para a sua fé, que uma vez foi dada aos santos. Esteja convencido que quando você não tiver força para buscar a Deus, o Espírito de Deus intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando agora a 1 hora de live e nós vamos chegar agora para nós encerrarmos, para orarmos para todos os irmãos que estão nos assistindo, seja você onde você estiver, se estiver ainda no trabalho, se estiver em casa, através da oração, Deus vai operar maravilhas aí na sua vida. Só que antes da gente terminar, a gente não pode deixar de deixar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? A gente estaremos aqui todas as quartas-feiras. Nós estamos melhorando o nosso ambiente de live aqui, tá? Em breve não vai ter mais esses travamentos, provavelmente hoje por conta da internet. Nós vamos verificar essas travadinhas que também não atrapalha, né? Ela vai e volta, em alguns lugares é a própria internet dos irmãos, mas nós estamos aqui melhorando isso, e para melhorarmos nós precisamos da sua ajuda. Preciso que vocês compartilhem, precisamos que vocês mandem as estrelas, tá vendo as estrelinhas aí do lado do comentário? Essas estrelinhas aí é para você clicar nela e enviar. Então envie as estrelinhas, compartilhe, comente, e dessa forma cada vez mais as nossas lives aqui vão ficar ainda melhores e nós poderemos assim transmitir tudo isso que vocês ouviram que vocês ouviram hoje e ainda mais, tá? Então espero que você tenha tomado aí nota de tudo. O pastor vai dar as suas considerações finais para nós orarmos. Vai falar um pouquinho do livro do pastor, que é um lançamento aqui, para que você também possa. Tem algumas pessoas pedindo no Messenger. Nós estamos preparando aqui um número exclusivo para esse tipo de comunicação, onde você vai poder entrar. Faremos grupos de bate-papo sobre as aulas que nós temos. E outra coisa, as lives mesmo, elas acontecem nas quartas-feiras e às segundas-feiras elas vão sair do ar. Então, se você quiser estudar, estude, porque ela vai para a área exclusiva dos membros, que são os alunos da nossa escola de escatologia. Se você também quiser ser um aluno, em breve nós vamos abrir. Agora não dá, você não consegue fazer inscrição, um ou outro aí vem conseguindo, mas as turmas estão encerradas, tá? Então, provavelmente nas próximas semanas nós vamos abrir uma nova turma, então se prepare para que você também esteja lá, você tenha acesso a essas lives, também possa estudar, se atualizar o tempo todo. Pastor, suas considerações. Ivan, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite, nesta live abençoadíssima. Obrigado a todos os meus irmãos, um beijo no coração de todos. Eu queria só lembrar a vocês que, não sei se vocês estão vendo o livro ali, será que estão vendo? Estão vendo, pastor. Pronto. Aquele livro ali tem 300 páginas, é Desvendando os Mistérios do Apocalipse, e esse outro aqui é um estudo de escatologia bíblica em esboço. Esses dois livros eu estou enviando pelo correio para as pessoas.
Eu vou dar o meu número do meu zap, Ivan. Tá bom, porque pastor. os irmãos são meus amigos. Amém. Eu vou dar o número do meu zap. Eu estou atendendo. É eu mesmo que faço as postais, sou eu mesmo que levo lá no. Até o Ivan fazer outro número aqui. Vamos colocar em grandes quantidades nos correios. Vamos fazer uma aliança com o correio para mandar para todo mundo nossos livros. Mas agora estamos fazendo em caráter emergencial. Então você pega uma caneta e nota aí o meu zap. O zap do pastor Napoleão. 83 é o código da Paraíba. Agora vem o número 9, você coloca primeiro o 9, né? 9611 4875. 9611 4875. Tá. Vocês podem correr aí no Messenger, a gente vai deixar uma mensagem automática aí, Pronto. para que você possa pegar o número, tá bom? Mas não vai congestionar lá não entra, faz o pedido, faz aquele cumprimento, tá? Porque senão congestiona o número, aí pensa na luta. Deus abençoe, Ivan, muito obrigado a todos os irmãos, nossos livros estão à disposição. Eu estou no hotel ali, bem pertinho do correio, e terei o maior prazer de fazer isso para você, viu? Deus abençoe grandissimamente. Amém. Não deixe, então, de adquirir os novos livros do pastor Napoleão. Esse é só o volume 1, tá? A gente ainda vai ter o volume de número 2. Então, antes que se esgote, faça a sua aquisição, tá bom? Então, onde você estiver aí agora, nós vamos orar, e eu creio que, através da oração, Deus vai te visitar. As pessoas que estão enfermas, internadas, Amém. Nós vamos clamar por Amém. todos, porque a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Amém. E nós continuamos crendo, porque Deus continua operando. Glória a Jesus. Enquanto nós cremos, Deus opera, né, pastor? Glória a Jesus, é verdade, Ivan. Então, vamos orar, pastor? Oremos, Ivan. Senhor Deus e Pai, despede-nos em Tua paz, os Teus filhos que estiveram conosco nesta live. Socorre os enfermos, necessitados, doentes, aqueles que estão se hospitalizando, aqueles que estão no leito de enfermidade. Tenha misericórdia das famílias que já perderam entes queridos. Traz o consolo para cada um deles. Renova a nossa fé. Senhor Deus, tira de nosso meio essa pandemia. Estanca este mal do nosso país. Dá-nos a tua bênção para que as tuas igrejas voltem a conquistar almas para teu reino e edificar, Senhor, uns aos outros. Nosso Deus, guarda-nos em segurança as nossas vidas e as nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.